Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então estamos prosseguindo no estudo dos agentes públicos, do tema agentes públicos, e hoje especificamente vamos tratar dos cargos em comissão e das funções de confiança. Vamos estudar os principais dispositivos constitucionais afetos a esses institutos. Tá ok? Então vamos comigo aqui no slide. Tá aí nosso assunto de hoje, cargos em comissão e funções de confiança. Então, temos aqui o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que as funções de confiança, elas exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, daqui já podemos distinguir pelo menos 3 características importantes. A primeira é que as funções de confiança, elas são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Já os cargos em comissão, eles não necessariamente precisam ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo, tá? Então, eles podem ser ocupados por pessoas que não possuem vínculo com a administração. Porém, os servidores de cargos efetivos, eles devem ocupar os cargos em comissão nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, ok? E a terceira característica importante é que tanto as funções de confiança como os cargos em comissão, eles destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, vamos prosseguir para tratar das características de cada um destes institutos, dos cargos em comissão e das funções de confiança. Primeiro, esse slide aqui serve para ressaltar que tanto os cargos em comissão como as funções de confiança, elas destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, não podem ser utilizados para alocar agentes em atividades rotineiras de administração ou de atribuições de natureza técnica, operacional ou meramente administrativo, ok? Então, esse tipo de cargo em comissão e função de confiança, eles pressupõem uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor que é nomeado. Por isso, eles são destinados apenas para esse tipo de atribuição, direção, chefia e assessoramento. Vamos falar agora a respeito especificamente dos cargos em comissão. Então, os cargos em comissão, eles se diferenciam dos cargos efetivos em razão dos requisitos necessários à investidura do agente no cargo. Então, os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Então, a autoridade competente, ela nomeia quem ela quiser para ocupar aquele cargo. E também, da mesma forma, ela exonera a pessoa de acordo com seu próprio juízo. Já os cargos efetivos, não. Os cargos efetivos, eles só podem ser preenchidos mediante concurso público, tá ok? Então, cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Já os cargos efetivos, eles são preenchidos apenas mediante aprovação prévia em concurso público. Dizer que os cargos em comissão, eles são providos mediante livre nomeação e livre exoneração, significa que o provimento dos cargos em comissão é um ato discricionário da autoridade competente. Isso tanto para a nomeação quanto para a exoneração. Então, é um ato discricionário da autoridade competente. Por isso, pode-se dizer que a exoneração de um cargo em comissão não é um ato punitivo. Então, a autoridade nomeou determinada pessoa para ocupar aquele cargo em comissão e, posteriormente, ela entende que deve exonerar aquela pessoa do cargo. Essa exoneração, ela não é um ato punitivo e, portanto, ela não precisa observar o contraditório e a ampla defesa. Se a autoridade competente quiser exonerar aquela pessoa do cargo em comissão, ela não precisa proporcionar o direito de defesa à pessoa que será exonerada. Ainda sobre os cargos em comissão, é importante destacar que qualquer pessoa, mesmo que não seja um servidor público efetivo, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão.
Novamente, qualquer pessoa, mesmo que não seja um servidor público efetivo, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão. O detalhe aqui, pessoal, é que deve ser lembrado que a prática do nepotismo é vedada. Então, está prevista lá naquela súmula vinculante número 13 do STF, que veda a nomeação de parentes para exercer um cargo em comissão, tá ok? Então, qualquer pessoa pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, desde que se observe aqui as regras que vedam a prática do nepotismo. Porém, a Constituição Federal ela exige que a lei estabeleça os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira concursados, além de casos e condições em que, obrigatoriamente, os cargos em comissão devam ser ocupados por servidores de carreira. Ou seja, em regra, qualquer pessoa pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, mesmo que não tenha um vínculo com a administração, ou seja, mesmo que não seja um servidor público efetivo. Porém, a Constituição exige que pelo menos um percentual mínimo dos cargos em comissão seja ocupado por servidores de carreira. E quem vai estabelecer esse percentual mínimo é a lei. Então, o detalhe é que na esfera federal ainda não existe uma lei geral que é aplicável a todas as carreiras. Existem algumas leis específicas, a exemplo da Lei 11.415 de 2006, que ela é aplicável ao Ministério Público da União, que estabelece que alguns percentuais mínimos de cargos em comissão que devem ser ocupados por servidor de carreira. Porém, não existe uma lei geral, tá ok? Apesar dessa previsão da CF, essa lei não existe. Existem apenas algumas leis específicas aplicáveis a determinadas carreiras. Outro ponto importante é que os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, ou seja, aquelas pessoas que não são servidoras públicas, né, aquelas pessoas que não possuem um vínculo efetivo com a administração, mas que elas ocupam apenas o cargo em comissão, elas são sim consideradas servidores públicos. Porém, elas não possuem alguns direitos que os servidores públicos efetivos possuem. Os principais aqui são a estabilidade, então, aquela pessoa que ocupa exclusivamente um cargo em comissão, ela não possui estabilidade nesse cargo, e essa pessoa, ela se sujeita ao regime geral de previdência social. Ela não se sujeita ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, e sim ao regime geral de previdência social, que é o mesmo regime que qualquer trabalhador privado se sujeita, tá ok? Então, essas regrinhas aqui, a não estabilidade e a sujeição ao regime de previdência, ao regime geral de previdência social, elas se aplicam àqueles ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, ou seja, aquelas pessoas que não são servidores, não são concursadas, mas ocupam um cargo em comissão. Vamos falar agora a respeito das funções de confiança. As funções de confiança, ao contrário dos cargos em comissão, elas somente podem ser ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo, ok? Então, funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo. O detalhe é que o servidor ele não é nomeado para ocupar uma função de confiança, ele sim designado para exercer essa função. Então, trouxe aqui uma figurinha para explicar mais ou menos o que ocorre. A situação é a seguinte: o servidor ele passa no concurso e é nomeado para ocupar um cargo efetivo. Então, está aqui o servidor efetivo 1, servidor 2, servidor 3, servidor 4. A partir do momento em que ele é nomeado para exercer um cargo efetivo, ele pode ser designado para exercer uma função de confiança. Então, por exemplo, normalmente no setor público, nós temos aqui essa estrutura. Temos ali um chefe e a sua equipe. Todos eles são servidores efetivos. Um desses servidores efetivos, ele pode ser designado para exercer essa função de confiança. A partir do momento em que ele é designado para exercer essa função de confiança, o servidor ele deixa de exercer aqui as funções do cargo efetivo e passa a exercer aquelas atribuições inerentes à sua função de confiança, que são atribuições de quê? De direção, de chefia ou de assessoramento. Então, ele deixa de exercer aquelas funções operacionais, aquelas funções técnicas do seu cargo efetivo e passa a exercer as funções de direção, de chefia ou de assessoramento que são inerentes à sua função de confiança, tá ok?
Vamos ver agora algumas questões de prova. Algumas não, uma questão de prova para finalizar o nosso assunto. Vamos lá. Aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, aplica-se o mesmo regime de previdência dos servidores de cargos efetivos do mesmo ente federativo. Então, falamos sobre isso. A previsão está aqui no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal, que diz que ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Ou seja, o regime geral não é o mesmo que é aplicado aos servidores públicos, né, de cargos efetivos, ok? O regime geral é aquele aplicado aos trabalhadores da iniciativa privada e também aqui aos empregados públicos, tá ok? Então, aquele servidor que não é um servidor efetivo, mas que ocupa um cargo em comissão, porque a autoridade nomeou aquela pessoa para exercer um cargo em comissão, ele se sujeita ao regime geral de previdência social. Portanto, nossa questão está errada. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês de mais importante a respeito dos cargos em comissão e das funções de confiança. Espero que tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima.